Amados, hoje a gente vai fazer um estudo dentro desse culto da palavra sobre confiança em Deus. Quantos de nós muitas vezes não temos a confiança no Senhor, ou se temos, estamos sendo provados para que a gente possa aperfeiçoar essa confiança? E hoje nós vamos ler lá no livro de Êxodo, os primeiros livros da Bíblia, ainda dentro do Pentateuco, livro de Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Amém? Vai dizer assim: E foi-se um homem da família de Levi, tomou por mulher uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a calafetou com piche e betume. E nela pôs o menino, deixando-o assim, entre os juncos e a ribeira do rio do Nilo. E a irmã do menino o acompanhava de longe para ver o que acontecia. Nisso, desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. E ela viu a arca entre os juncos e enviou uma de suas criadas para que a trouxesse. Ao abri-la, eis que ali estava um menino que chorava. E teve piedade dele, dizendo: certamente este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino disse à filha de Faraó: queres que eu busque para ti uma ama de leite dentre as hebreias para amamentá-lo? Vai, respondeu a filha de Faraó. Então a donzela foi e chamou a própria mãe do menino. Então a filha de Faraó lhes disse: toma este menino, amamenta-o e darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e amamentou. Assim o menino foi crescendo, até que um dia ela o trouxe à filha de Faraó, e ele foi para ela como um filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse: das águas eu tirei. Amém? Vamos ler por enquanto até aqui. Pode deixar aqui no telão, Êxodo 1:8, por gentileza. Quando a gente vai falar sobre confiança, irmãos, a gente sabe que a confiança, ela é uma característica que é necessária para o servo de Deus e para qualquer outra pessoa. Por exemplo, o que nos garante que nós estamos aqui no segundo andar, tem um térreo ali embaixo, nós estamos no andar superior, o que nos garante que esse chão não vai desabar? As colunas. Há toda uma estrutura formada aqui para que todo esse piso, toda essa laje seja sustentada e sustente o peso que está por cima dela. É bem verdade que se eu chamar alguém para vir aqui e eu ficar posicionado dessa forma e eu cair e pedir para a pessoa me segurar, eu vou estar o quê? Confiando que ela vai me segurar. Ou seja, isso é confiança. É confiar de que se eu soltar o meu corpo e a outra pessoa disser que vai estar comigo, que vai me segurar, ela vai estar ali, eu vou confiar nessa pessoa. E a confiança, por si só, ela exige algum nível de fé. A confiança exige um nível de fé. Esse nível de fé, ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode ser grande. Depende da situação. Por exemplo, dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo, pode ser que nosso nível de fé para confiar seja uma situação simples de resolver. Mas às vezes os problemas e as situações que precisamos resolver podem ser grandes aos nossos olhos. Podem ser gigantes. Um exemplo claro e nítido disso, quando Davi ele enfrentou Golias, para todo o acampamento de Israel, Golias era o quê? Era um gigante, impossível de ser derrotado. Então o nível de fé deles era o quê? Pequeno para uma situação grande. O problema é que era grande. Só que Davi tinha uma fé que era grande, maior do que o gigante.
E quando Davi ele vai lançar naquela pedra para matar aquele gigante, o que ele diz? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo. Ou seja, Davi, ele não quis usar as armaduras daquele rei. E Saul ofereceu a armadura para ele. Ele não quis usar aquelas armaduras, mas ele foi em nome de Deus. Olha o nível de confiança que Davi ele possuía no Senhor. E isso exige uma grande fé. Então é impossível a gente não falar que a fé ela anda junto com a confiança. Quando a gente busca no dicionário o que significa a palavra confiança, confiar, significa assegurar-se, se entregar por completo. É uma entrega que nós temos para com Deus em alguma situação. E o que a história de Moisés ela vai nos ensinar a respeito de confiança? Talvez não necessariamente sobre Moisés, mas sobre quem o gerou, que foi Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés, quando ele foi gerado no ventre, havia toda uma situação ocorrendo naquele lugar, no Egito. E é interessante, queridos, que o decreto de Faraó era para que matasse os meninos. E olha, se colocando na posição agora, para quem está nos escutando, para quem está aqui, vamos se colocar no lugar de uma mãe que está gerando uma criança. Ela tem um amor por aquela criança e ela não se vê mais longe daquela criança ou perdendo aquela criança. É um amor, é um afeto, é um carinho que se desenvolve por aquela criança que está no ventre. Eu imagino, talvez, naquele primeiro momento, a situação em que Joquebede estava. Como mãe, gerando uma criança, na posição em que ela estava, mas havia um decreto. Eu não sei qual decreto aconteceu, fizeram a respeito da sua vida, o que te falaram, mas nós sabemos o final da história, como acabou. E o decreto, por mais que tenha ceifado muitas crianças, a vida do libertador não, de Moisés não. Amém? E quando a gente vai entender a partir desse verso de número, o capítulo de número 1, capítulo de número 1, verso de número 8, a gente vai puxar um pouco mais no histórico agora, para entender o que estava acontecendo e que motivou o Joquebede de alguma forma a confiar em Deus. E o que a preocupava? Vai dizer assim: e levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecera a José. E o novo rei disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel cresce cada vez mais e tornou-se mais forte que nós. Vamos agir, pois, astutamente para ele, a fim de impedir que siga multiplicando-se, e não aconteça que haja guerra e ele se alie com nossos inimigos e peleje contra nós, e consiga retirar-se da terra. Verso de número 11 vai dizer assim: e os egípcios puseram sobre os hebreus arrecadadores de tributos e maiorais dos trabalhos forçados, obrigando-os a edificar cidades das terras para Faraó, a saber, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios os oprimiam, mais se multiplicavam e mais rapidamente cresciam, de tal modo que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Olha que interessante. Qual foi a promessa de Abraão e que Abraão recebeu da parte de Deus? Que a geração de Abraão se multiplicaria, não foi? E a Bíblia vai dizer que o povo se multiplicava. O povo de Israel se multiplicava. Porque havia uma palavra liberada, uma promessa. Quando há uma promessa liberada, quando há uma palavra liberada sobre as nossas vidas, não há decreto. E não há nada que o inimigo possa fazer que impeça a palavra de Deus de se cumprir na nossa vida. Ainda que Faraó tivesse emitido um decreto, ainda que a Bíblia vai dizer que os egípcios se enfadavam
Ou seja, eles ficavam até entediados de ver tanto que se multiplicava os hebreus. Havia uma promessa que eles se multiplicariam, porque era a geração de Abraão. Havia uma promessa. Então nada do que eles fizessem impediria aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus disse cumprir, para que então aquele povo se multiplicasse, e era necessário. Fazia parte dos planos de Deus. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, no verso de número 14: amargando-lhes a vida com pesados trabalhos e construção com barro, com tijolos e com duras lidas no campo. Enfim, em todas as suas tarefas com as quais eles o serviam com muito mais rigor. Então, os egípcios começaram a apertar o cerco com relação ao povo hebreu. Começaram a escravizar ainda mais o povo. Começaram a oprimir ainda mais o povo. E o povo oprimido, eles tinham uma expectativa. Qual que era a expectativa? De que havia um libertador. Havia uma promessa, e eles precisavam retornar para a terra que lhes pertencia, que era a terra prometida. Um conhecimento, uma sabedoria milenar que foi passada de pai para filho. Só que a Bíblia vai dizer que José já havia morrido. E aquele rei não conheceu José. Aquele faraó não conheceu José. Mas havia uma palavra liberada. Havia uma promessa. Verso número 15. Então disse Faraó às parteiras hebreias, uma das quais se chamava Sifrá, e o nome da outra era Puá: quando assistires às hebreias em seus partos, sobre os assentos observai primeiro o sexo. Se for menino, matai-o, mas se for menina, deixai-a como viva. Mas as parteiras tementes a Deus não fizeram como ele lhes mandara, o rei do Egito, senão que deixavam viver os meninos. Então havia uma ordenança, uma ordem da parte de Faraó para as parteiras, que eram hebreias, para matarem no ventre o quê? Aquelas crianças que nascessem no sexo masculino. Agora ele se coloca na posição dessas parteiras mais uma vez. Aquilo era sangue do sangue delas, era povo do povo delas, era uma criança, era um bebê. E ali elas se viram numa posição entre que elas precisavam cumprir princípios e valores ou obedecer aquilo que Faraó havia ordenado. Muitas vezes na nossa vida nós estaremos sendo colocados à prova, no trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, em que os nossos princípios e valores estarão o quê? Em jogo. E Deus vai provar no fogo, Deus vai provar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E a gente vai precisar saber, eu vou cumprir os princípios e valores, ou eu vou aceitar aquilo que Faraó havia ordenado. E o que é o temor ao Senhor? A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para que seja sábio, há necessidade de reconhecer que Deus é soberano, que Deus ele está sobre todos nós, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente e onipresente. Ou seja, quando reconhecemos a soberania de Deus, nós nos colocamos, não numa posição talvez de humilhados, não, mas o temor do Senhor nos leva a entender que Ele tem princípios e valores e regras para as nossas vidas, e Ele sabe o que é melhor. Então, aquelas mulheres, a Bíblia vai dizer que, mas, ou seja, porém, no entretanto, aquelas mulheres eram tementes a Deus, e elas não fizeram como lhes mandara o rei do Egito, senão que deixaram viver aqueles meninos. E por que matar os meninos e não as meninas? Porque o receio de Faraó era que, quanto mais homens, mais chance havia de se levantar um outro povo que guerrearia contra o próprio Egito. Então eles se libertariam o quê? Na força das próprias mãos, a espada. Vamos supor, o povo estava multiplicando. Eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Imagina uma Juiz de Fora, toda de hebreus. Então, se eles quisessem se unir, haveria um problema muito grande para o Egito para combater o próprio povo que era escravo deles. Ainda que eles se reunissem com paus e pedras, daria muito trabalho, sim ou não? Com certeza, daria muito trabalho. Então, aquele povo, ele se reúne, aquele povo se multiplica, e esse era o receio de Faraó,
que na multiplicação desse povo, eles se levantassem. Mas esses não eram os planos de Deus. Não era que o povo se multiplicasse para que os meninos, quando crescessem, guerreassem contra Faraó. Pelo contrário, era apenas a promessa que Deus havia dito a Abraão se cumprindo. Então não há promessa que não se cumpra da parte de Deus. Deus, ele vai cumprir as promessas que tem para mim e para a sua vida. Quando ele fala, quando ele ordena, quando ele libera uma palavra, a palavra liberada, não há decreto de rei algum, não há palavra liberada de qualquer pessoa ao nosso redor que faça cair a palavra que o Senhor ministrou sobre a nossa vida. Então, havia uma confiança e havia também uma esperança de parte do povo que haveria um libertador. Aí a Bíblia vai continuar dizendo no 19: e responderam as parteiras a Faraó: eis que as mulheres hebreias não são como os egípcios, são robustas e dão à luz antes que cheguemos. Ou seja, as mulheres, elas davam à luz com frequência, com saúde. Isso é interessante porque o povo se multiplicava. E os egípcios começaram a o quê? Ficar preocupados. As mulheres têm saúde, ainda sendo escravas, elas se multiplicam os hebreus. Olha quanta preocupação o Egito estava. Mas é interessante que na tipologia bíblica a gente vai entender que assim como Cristo Jesus foi perseguido, naquele tempo por Herodes, o que vai acontecer? Quem vai ser perseguido? Jesus. Jesus era o quê? Libertador. Da mesma maneira, Moisés, um tipo de libertador, foi perseguido. Queridos, por que o inimigo te persegue tanto às vezes? Porque há uma palavra liberada sobre a sua vida. Há uma mensagem de Deus na sua vida que você carrega. Tem algo bom dentro de nós, que nós carregamos, um propósito maior na nossa vida, que o inimigo, ele quer matar. Por isso que Faraó perseguiu as crianças. Talvez ele não soubesse de Moisés. Talvez a princípio não fosse isso. Mas Satanás, ele direcionava os reis para que ele pudesse, no caso de Faraó, oprimir o povo hebreu, e não somente isso, mas como matar o libertador. Então o inimigo, ele sempre vai nos perseguir. A Bíblia vai dizer que ele anda como um leão ao nosso derredor. Ele busca quem possa tragar. Mas ele só busca e ele só traga se a gente der a brecha. Então ele busca tragar, ou seja, ele busca matar os sonhos, as promessas, matar os planos, matar as mensagens que carregamos, o nosso propósito. É isso que ele tenta fazer. E é isso que Satanás estava tentando fazer quando ele oprimiu o povo hebreu através de Faraó. Ele tentava matar aquele que era um libertador, assim como Cristo também foi perseguido. Tudo isso foi uma perseguição. Ninguém é perseguido muitas das vezes porque tem algo ruim, geralmente é porque tem algo bom dentro dele a oferecer. E esse era Moisés. Assim, Deus favoreceu as parteiras, enquanto o povo continuava multiplicando-se e engrandecendo mais ainda. 21. E as parteiras, por terem sido tementes a Deus, ele permitiu que constituíssem famílias de relevância. Ou seja, Deus viu de alguma forma o temor, que não mataram essas crianças, conheceu esse temor. Essas famílias se multiplicavam e eram abençoadas da parte de Deus. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançarei no rio a todos os filhos recém-nascidos, mas deixareis viver as filhas. Então, o que o faraó faz? Muda a estratégia. Não vamos mais matar no ventre, porque a gente pede para as hebreias matarem, elas não matam as crianças no ventre. Vamos fazer o seguinte: vou pedir para todo o meu povo, inclusive os egípcios, a lançar suas crianças. Então ele dá essa ordenança. E lançar onde? No rio. Agora vocês imaginam assim: que situação? A gente já vê muitas coisas ruins acontecerem com crianças. Hoje a gente vê na televisão muita coisa ruim acontecendo. Às vezes uma mãe que deixa um filho na lixeira. Agora imagina isso em massa. Muitas crianças sendo lançadas no rio. Quanto isso não é apavorante. O quanto isso não é assustador. Mas havia o quê? Uma perseguição. Aí a partir do verso de número 1 do capítulo 2, que vai começar a contar sobre essa família que geraria o libertador, a saber, Moisés.
E foi-se um homem da família de Levi e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo ela que era formoso, escondeu-o por quantos meses? 3 meses. Joquebede sabia do decreto. Eles estavam sobre o decreto de Faraó. E nós hoje estamos falando sobre confiança. E Joquebede, ela tentou o quê? Esconder essa criança. Ele vai dizer que ela viu que ele era formoso, que era um menino muito lindo. Aqui quem a gente que já teve filho, você também, irmão Cleber, sabe como às vezes você se deparar com a criança ali no parto, quando nasce, e o amor que a mãe tem pela criança, que o pai tem, a admiração que há naquele momento. Imagina só, Joquebede, ela concebe Moisés, ela olha para aquela criança, ela está sobre um decreto. E talvez ela tivesse pensado, e agora? Eu entrego meu filho vai ser levado, eu vou ter que esconder. Eu não sei qual que eu sou Moisés hoje. Eu não sei qual eu sou Moisés. Eu não sei se sou Moisés que você que está em casa. Eu não sei qual que eu sou Moisés. O que você ama, o que você tem para si, que é de valor. Mas Joquebede precisou esconder. Então ela escondeu por 3 meses Moisés. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de junco. A partir do verso número 3. Vou ler aqui porque essa tradução está melhor. E tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume. Olha que interessante. O faraó, ele ordenou que as crianças fossem lançadas no rio. E ela prepara uma arca de junco, ou seja, um cesto. E esse cesto, ele foi revestido com o quê? Com barro e betume. Por quê? Um cesto, para quem sabe que é um cesto, quem já viu um cesto, como que é o cesto? Ele é todo cheio de furos, de frestas, não é? De espaços. Por que ela coloca barro e betume? Porque a intenção dela era deixar aonde? No rio. Olha que interessante. A intenção dela não era deixar talvez, ela deixou à margem do rio. Mas a intenção dela não era deixar num lugar qualquer, era deixar no rio. Mas por que deixar no rio se a ordem de Faraó era lançar as crianças no rio? Aí a Bíblia vai dizer que ela coloca esse barro, esse betume. Esse barro, esse betume significa dizer que ela o quê? Ela fechou por completo aquele cesto para que não entrasse o quê? Água. Então a Joquebede, ela teve uma estratégia. E essa estratégia não veio dela, com certeza, mas da parte de Deus, para que ela pudesse o quê? Deixar a criança, porque não havia como esconder mais aquela criança. Não havia. Talvez os vizinhos escutavam o choro daquela criança. Talvez pela inveja, ou porque outros tinham pedido o filho, talvez ela pudesse ter sido denunciada. A gente nunca sabe o que motivou, mas a Bíblia vai dizer que não tinha mais como esconder. Então, se não tinha como mais esconder, é porque algumas pessoas talvez já sabiam. Aquilo estava sendo o quê? Descoberto. Então, ela coloca esse barro, ela coloca esse betume, pôs o menino no cesto e deixando assim entre os juncos e a ribeira do rio. Ou seja, ela foi ali, na beira do rio, e deixou o cesto ali e Moisés dentro dele. Mas ela não colocou de fato no rio, ela deixou as margens do rio ali, entre os arbustos. E provavelmente, talvez muitas crianças, muitos corpos, e uma palavra, um decreto liberado. O que isso traz para a nossa vida? O que isso nos ensina? O ato de Joquebede deixar a criança, deixar o que ela amava, às margens do rio. E a Bíblia vai dizer que a irmã do menino acompanhava de longe para ver o que acontecia. Olha só. Lembra que eu disse para vocês que a gente precisa saber identificar qual que é o nosso Moisés? Eu não sei qual que é o seu Moisés. Eu sei quais são os meus Moisés. O que tem de valor na minha vida, o que eu amo. Mas é bem verdade que pode ser que às vezes Deus vai pedir da gente. E para a gente deixar as margens do rio, nem sempre vai ser fácil. Ou vocês pensam que
Foi fácil para Joquebede deixar quem ela amava ali nas margens do rio. Uma criança totalmente indefesa, recém-nascida, por mais de 3 meses ali de nascimento. Ela foi e deixou a criança ali. Então ela deixa aquela criança. Para a gente falar hoje, é muito simples. Mas quando a gente se coloca no lugar dessa mãe, então eu não sei o que você precisa deixar hoje da sua vida. Às vezes a gente pensa, mas eu vou deixar isso, eu vou abrir mão disso, eu não sei o que Deus vai pedir de você. Às vezes Deus remove algumas coisas, Deus remove pessoas, Deus remove ambientes, Deus remove geografia da nossa vida. Deus tira uma coisa e uma outra, mas nem sempre Ele vai tirar aquilo que é indiferente para nós. Vocês concordam comigo se, por exemplo, esse vaso aqui, ele é removido daqui, vai fazer diferença na vida e paz? Sim ou não? Não. É um objeto de decoração. Não vai fazer diferença. Mas se tirar a presença de Deus, faz diferença ou não? Sim. Deus nem sempre vai tirar aquilo que é indiferente. Deus às vezes vai remover e tirar da nossa vida aquilo que é importante. Às vezes alguém que a gente ama, às vezes uma situação, uma coisa, um trabalho. E aquilo que a gente precisa fazer é o quê? Entregar para Deus. Joquebede não tinha mais esperança. Joquebede não tinha mais o que fazer. Joquebede tinha usado todos os recursos que ela tinha. Ela amava aquela criança. Aquela criança era formosa. Aquela criança era linda. Era o filho dela. Mas ela precisou deixar ir. Ela precisou de deixar as beiras do rio. E às vezes eu não sei o que você precisa deixar às margens hoje. Ou o que você precisou forçadamente porque ela queria preservar o filho dela. Às margens. Só que Joquebede, ela não entrega na mão do homem, ela entrega na mão de Deus. Ela entregou. Às vezes precisamos entregar aquilo que mais amamos, aquilo que realmente não entendemos, não compreendemos, nas mãos de Deus. Talvez se Joquebede tivesse pensado, logo agora que eu vou ter filho, logo agora que o menino nasceu, eu vou ter que abrir mão. E às vezes a gente só precisa fazer isso aqui, ó. Porque Joquebede não tinha mais o controle. Ela não poderia ter mais o controle sobre a vida do filho dela, de Moisés. Então ela precisou entregar nas mãos daquele que tem todo o controle, ao Senhor. Então, o que você precisa entregar nas mãos do Senhor hoje? Uma preocupação, um sonho, uma meta, um objetivo, algo que te preocupa? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que você precisa entregar, mas às vezes Deus, você já tentou de tudo, como Joquebede. Jonas, eu já tentei de todas as formas, eu já tentei de todas as maneiras, já tentei resolver esse problema, nada do que eu faço resolveu. Então entrega. Está na hora de entregar para Deus, está na hora de você liberar, de abrir as mãos do problema e falar assim, Deus, é contigo. Aquilo que Joquebede não podia resolver, aquilo que Joquebede já tinha tentado fazer de tudo, o que acontece? Deus assume dali em diante. Isso é confiança. Nem sempre que vamos confiar, vamos entender o que vai acontecer. Nem sempre quando entregarmos para Deus, nós vamos compreender o que Deus vai fazer. E boa parte das vezes nós vamos nos perguntar como Deus vai fazer, de que forma Deus vai fazer, que estratégia Deus vai usar, porque nós temos uma tendência ao quê? A querer ter o controle das coisas. Se eu te colocar num carro e falar assim, dirige o carro, só que dirige sem as mãos, você iria dirigir? Porque você perderia o controle. Então a nossa tendência é querer ter o controle. Só que Deus, Ele tem esse controle completo. E se Ele te falar assim, entra no carro e dirige sem as mãos, que eu vou pilotar para você, que eu vou dirigir para você, que eu vou tomar as rédeas por você. É isso que Deus fez. Joquebede, agora é comigo. Joquebede, agora eu resolvo. Deus está dizendo, agora eu resolvo. Entrega que eu resolvo. Entrega que eu faço. Deixa, abre mão, que eu vou resolver. Porque eu conheço e eu sei que há uma promessa liberada para a minha vida e para a sua vida. E se há uma promessa liberada para nós, nós precisamos
confiar. Confiar não é sempre estar alegre, feliz e falando, estou tranquilo. Às vezes a confiança requer resiliência, requer entender que talvez eu não vou estar num dia legal, eu vou estar preocupado com essa situação, mas eu vou dizer, eu entreguei na mão de Deus. Deus está no controle. Deus está encaminhando tudo. Deus está fazendo alguma coisa. Deus vai fazer algo bom. Isso é confiar no Senhor. Uma confiança que é inabalável. E Joquebede, ela prepara aquela arca, ela entrega aquela arca ali, deixa aquela arca, e aquele rio é uma sentença, há uma sentença liberada da parte de Faraó. Nem sempre a fé que caminha junto com a confiança, ela vai ser uma fé só teórica. A fé, ela é prática. Talvez Joquebede pudesse ser assim, não, vou deixar o menino em casa. Deus poderia ter agido. Mas ela teve fé e entregou, e entregando, ela acreditou que aquilo ali se resolveria por si só, nas mãos de Deus. E a fé às vezes é prática. Ela foi lá, ela fez o cesto, ela colocou betume no cesto, ela colocou o barro no cesto, e entregou. Porque a fé, ela é o quê? Ela é prática. A fé, ela não é passiva. Ela acompanha uma ação. Às vezes a gente fica esperando, e Deus está dizendo, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Deus requer de nós, às vezes, um primeiro passo, uma ação, para que então Ele possa agir, porque nós somos canais de Deus nessa terra. Então Ele quer fazer através da nossa vida. Ele precisa também, não que Ele dependa, Ele pode fazer, sem que a gente mova um dedo ou respire, mas Ele quer ver de nós o quanto temos fé nele, o quanto confiamos nele, o quanto acreditamos nele. E Joquebede dá esse passo de fé e entrega a Moisés. E Deus, Ele só vai agir quando nós confiamos. Aí os versos seguintes vão dizer, quando ela entrega e deixa no rio. E a irmã do menino o acompanhava de longe para ver o que acontecia. Nisso, desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio. Quando ela entrega para o Senhor, aquela menina, a irmã dele, estava ali, o que? Observando o que? No rio. E é interessante que a mãe, ela vai, mas a irmã de Moisés, ela fica observando. E às vezes ela faz um papel de Espírito Santo na nossa vida. O que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas eu vou os enviar o quê? O Espírito Santo, para consolar vocês. Talvez a aflição daquela criança, que era irmã, aquela menina estava ali, aflita, o que vai acontecer? O que vai acontecer? De repente, surge aquela mulher, da alta nobreza, descendo. E ela foi o quê? Banhar no rio. Era um dia, como todo dia, um dia comum, ainda que houvesse um decreto, para os egípcios, era mais um dia. E ela desce ali para se banhar. Nisso desceu a filha de Faraó, banhar-se no rio, enquanto suas donzelas passeavam pela roda do rio. E ela viu a arca entre os juncos, e enviou uma de suas criadas para que trouxesse. Ao abri-la, eis que ali estava um menino que chorava, e teve piedade dele. Olha o que Deus faz. Qual que era o decreto do rei? Todos deveriam que lançar os meninos nascidos de hebreu no rio. Quem que era essa mulher? Filha de quem? Faraó. Quando Deus quer agir, querido, quando Deus quer fazer, até as pessoas com coração duro, de pedra, as pessoas improváveis, elas que são usadas para que Deus possa cumprir o propósito dele na nossa vida. Talvez Deus poderia ter usado qualquer outro hebreu, qualquer outro egípcio, mas Deus usa a filha de Faraó. Ele usa a filha de Faraó, que era uma pessoa totalmente improvável, e a Bíblia vai dizer que Deus coloca no coração dela, ela sentiu o quê? Piedade. Ela sentiu compaixão naquela situação. Era um menino hebreu. Talvez ela pudesse pegar aquele menino e jogar ele no rio, mas ela não fez isso. Ela olhou para aquele cesto, ela viu aquele menino e ela teve piedade. Deus usa coisas improváveis. Quando entregamos nas mãos de Deus,
Ah, querido, Deus não vai fazer aquilo que é comum. Deus não vai usar pessoas comuns. Deus vai usar o improvável. Deus vai fazer o improvável. Apenas confie no Senhor, porque quando ela entregou ao Senhor, ela confiou no Senhor, Deus foi e agiu. Então ele usa a pessoa mais improvável de todas, a filha de Faraó, que desce para banhar-se, abre aquele cesto, vê aquela criança, e a Bíblia vai dizer que certamente este é o menino dos hebreus, e ela teve piedade desse menino dos hebreus. Então, quem estava ali junto com Moisés? A irmã dele. Então a irmã do menino disse à filha de Faraó: queres que busque para ti uma ama de leite entre as hebreias para amamentá-lo? A irmã estava ali à espreita, ela só esperava o que? A oportunidade. E quando ela viu a oportunidade, ela foi correndo ali, falou com a filha de Faraó e disse para ela: você quer que eu busque para você entre as hebreias uma ama de leite? Olha o que Deus faz. Deus não só protegeu o menino através da compaixão da filha de Faraó. Aquela mulher egípcia, ela toma ele como filho também, tendo compaixão dele, para levá-lo para o palácio, para ele ser introduzido no palácio, mesmo que houvesse um decreto na época de morte àqueles meninos. Deus ainda orienta aquela irmã a ficar ali, para que a própria mãe de Moisés, Joquebede, pudesse o quê? Amamentar. Qual que era a promessa sobre a vida de Moisés? Que ele seria o quê? O libertador, não é? Moisés ainda não havia crescido, e ele libertou a casa dele. Ele libertou a mãe dele, porque ela não só amamentou, que era o próprio filho dela, como também ela recebia salário para amamentar. De uma vez só, Moisés, ainda sendo criança, porque havia uma promessa, ainda sendo bebê, ele não só liberta a mãe de toda aquela situação, como liberta toda a casa dele, porque aquela mãe estava sendo paga. Deus dá sinais das promessas que ele tem para a nossa vida, dos planos que ele tem na nossa vida. Então, se ele era o libertador, ele já começou o quê? Libertando a própria casa dele. E a Bíblia vai dizer que, no 2:8, vai, respondeu a filha de Faraó. Então a donzela foi e chamou a própria mãe do menino. Então a filha de Faraó, que lhe disse: toma este menino, amamenta-o, e darei o teu salário. Moisés liberta a própria família, sem falar uma palavra, só chorando como criança naquele cesto. E o amamentou. E assim o menino foi crescendo, até que um dia ela o trouxe, a filha de Faraó, e foi para ela como um filho. Deus transformou de uma forma, colocou um sentimento no coração daquela mulher egípcia, a ponto de ela considerar Moisés como um filho. Tudo por isso porque quem confiou no Senhor? Joquebede. Ela confiou no Senhor. Ela confiou que eu vou pegar um cesto, eu vou colocar barro, eu vou colocar betume, eu vou colocar na beira do rio e eu vou entregar na mão de Deus. Então Deus faz aquilo que Ele tem que fazer. Deus opera aquilo que Ele tem que fazer. Então eu não sei qual é o seu Moisés. Eu não sei o que você precisa de abrir mão. Eu não sei o que você precisa entregar para Deus. Mas quando você entrega para Deus, querido, não procure entender o porquê e não procure entender como Ele vai fazer. Porque Joquebede não fazia a mínima ideia do que Deus faria. A única coisa que teremos às vezes é a confiança. É a única coisa. A gente não vai saber como vai ser amanhã, a gente não vai saber como Deus vai fazer daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas a gente pensa, a gente tem um sonho no nosso coração, tem uma promessa liberada para a nossa vida, a gente pensa: eu não faço a mínima ideia de como Deus vai fazer isso. Mas a confiança me diz: mas eu vou confiar. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, porque eu confio nele. Então, que haja na nossa vida essa mesma confiança que Joquebede teve. A confiança de acreditar que algo bom ia acontecer. Quando Miriam, ela observava, a irmã de Moisés observava, era Deus cuidando, de certa forma, no invisível da vida de Moisés. Aquela irmã era necessária ali.
Assim como Deus vai colocar na minha e na sua vida pessoas necessárias, pessoas estratégicas para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. É um amigo no trabalho, é uma pessoa improvável, é uma situação improvável que Deus nos permite viver, não só para nos fortalecer, mas para nos apresentar ao próximo passo, ao próximo nível, aquilo que Ele quer da gente. E não pense que Deus vai tirar talvez o vaso. Talvez Deus tire aquilo que é importante, ou Ele use aquilo que é importante para te ensinar a confiar mais nele. Então que haja em nós essa confiança. A filha de Faraó, ela encontra no cesto, e aquilo é um favor inesperado. Não esperava que aquilo aconteceria. Então Joquebede, ela é chamada para amamentar aquela criança. Isso demonstra não só a restauração, a libertação, mas a provisão de Deus na vida daquela família. Uma família temente ao Senhor. E aqui eu trouxe uma frase que é a seguinte: o rio nas mãos de Deus não é um perigo. Talvez o rio fosse um perigo porque ali estavam sendo lançadas as crianças que estavam sobre aquele decreto. Às vezes é no pior lugar, às vezes é numa situação improvável, que você fala assim: Deus vai me abençoar aqui em Duarte, Deus vai me abençoar lá em Olaria, Deus vai me usar nesse trabalho. O rio talvez fosse o lugar menos provável que qualquer mãe colocaria aquela criança. Sim ou não? Com certeza. Deus usa as coisas improváveis, os lugares improváveis para cumprir a promessa dele na nossa vida. Então, não importa o lugar que você esteja, não importa a geografia que você esteja, não importa a situação, a bênção ela está com você, comigo, está conosco. A bênção de Deus caminha conosco. Então, aonde nós estivermos, se Deus disser: eu te abençoo, Ele está contigo, Ele te abençoa e faz acontecer aonde você estiver. Porque era um lugar improvável, ou seja, no rio, que Deus, Ele começa a agir de uma maneira poderosa naquele que será futuramente, quem? O libertador do povo de Israel. Então esse cenário de medo se transforma num cenário de solução, um cenário transformador. E aí a gente caminha, de certa forma, para a conclusão dessa palavra, porque quando nós entregamos tudo, quando entregamos o que tivemos que entregar, Deus Ele preserva. Foi o que Deus fez na vida de Moisés. Deus sabia que Moisés seria o libertador, sim ou não? Sim, Ele sabia. Deus tinha um plano, um projeto? Sim. E por que foi necessário? E por que Deus permitiu que o inimigo, e aqui eu não estou falando sobre o inimigo físico, mas do inimigo espiritual, perseguisse Moisés? E não só Moisés, como todos os meninos nascidos de Hebreu. Por acaso, se Deus não tivesse permitido isso acontecer, Moisés estaria no palácio? Não. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende no agora. A gente não sabe por que aconteceu agora. Mas lá na frente a gente vai entender que Moisés, ele precisava estar no palácio. Porque ali no palácio, Moisés foi treinado, Moisés foi moldado. E é engraçado que Moisés tinha uma dificuldade na comunicação, ele era gago, e tinha uma dificuldade de se comunicar. Mesmo para alguém que foi criado no palácio, que teve todo o conhecimento na escrita, na ciência, mesmo assim ele era uma pessoa que tinha dificuldade na comunicação. Tanto é que no momento que ele está na sarça, ele se pergunta: mas eu vou libertar o povo? Então Deus, ele o quê? Prepara, ele molda Moisés no palácio. Eu não sei qual é o seu palácio. Eu não sei aonde Deus vai colocar você. Amanhã podemos estar em outro lugar. Às vezes Deus pode nos tirar daqui, nos levar para outro lugar, para outra geografia, assim como Ele pode nos permitir outros momentos, colocar pessoas na nossa vida. Às vezes, algumas pessoas na nossa vida são palácios. Palácios que nos moldam, que trabalham no nosso coração. Eu não sei o que Deus vai usar. Se vai ser uma pessoa, se vai ser uma situação, vai usar algo, mas Ele usa as coisas para nos aperfeiçoar. O que a Bíblia vai dizer? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Ou seja, Deus faz isso por causa do propósito que Ele tem na nossa vida. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Aquilo que Moisés viveu, não só no momento do nascimento dele, que ele já liberta a família,
Todo o processo que ele viveu era um processo necessário. E ali, quando ele é moldado naquele palácio, quando Deus prepara o momento que ele vai sair dali, situações acontecem, ele começa a ter um amor, um carinho pelos hebreus, e ele vai e mata aquele egípcio. Ele tem que fazer o quê? Ele fugiu. Então ele foge, ele vai viver uma vida diferente. Ali ele casa, ali ele começa a construir, de certa forma, uma família. Até que naquele momento, muitos anos se passaram desde aquele rio, desde aquele cesto. Moisés é o quê? Chamado por Deus. Deus fala com Moisés. Mas aí, quando aquela sarça, ela pega fogo, e Deus fala com Moisés e fala: tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é um lugar santo. Não foi ali que Moisés foi trabalhado. Quando ele estava prestes a viver o propósito, Deus já tinha operado e capacitado Moisés. Eu não sei em que situação você está, se você está vivendo a promessa, ou se você está no processo de cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas independente do lugar que você esteja, Deus, ele está te aperfeiçoando, ele está te preparando. Nada é por acaso, nada na nossa vida é em vão. Se Deus te tirou de um lugar e te trouxe para outro, se Deus tirou alguém da sua vida, se você teve que deixar o Moisés no cesto, se você teve que abandonar alguma coisa, saiba que é Deus trabalhando na sua vida. Então a única coisa que nós podemos ter nessas circunstâncias, situações é o quê? Confiança no Senhor. É tudo que podemos ter. Confiar de que Deus tem algo bom, confiar de que Deus tem algo preparado, confiar de que Deus vai fazer algo melhor na nossa vida. E viver a nossa vida. Porque às vezes a gente vive a nossa vida aqui, sempre esperando pelo amanhã. Ah, o amanhã vai ser melhor, o amanhã vai ser melhor. E esquece de viver os próprios dias. A pastora Zé pregou aqui uns dias atrás sobre basta o dia, o seu próprio mal. Todo dia já tem seu próprio mal, todo dia já tem sua dificuldade, a gente tem as nossas lutas diárias. Então basta. Vamos viver confiando. Confiar no Senhor é ter uma cadeira como essa, só que ao invés dos pés serem de plástico, serem de palito de churrasco. E Deus falar assim para você: agora senta na cadeira que ela não vai cair. E você sentaria nessa cadeira? É isso que é confiar no Senhor. Deus vai te pedir coisas loucas. Deus vai começar a te pedir coisas assim que não são comuns. Deus pode fazer situações acontecerem na nossa vida que não são lógicas, não correspondem à razão, são incompreensíveis aos nossos olhos humanos. Mas nós sabemos que quando Deus ele faz acontecer alguma coisa, quando Deus ele opera, quando Deus ele trabalha, aquele lugar que era um lugar de morte como rio, se torna o lugar da provisão. O rio que era um lugar de morte se torna um lugar de libertação. Eu não sei qual a dificuldade, qual a situação, mas Deus cuida daquilo que nós entregamos. Quando entregamos para Deus, às vezes nos dias mais difíceis, nos dias mais tenebrosos, nos dias nublados como o dia de hoje, é aí que Deus ele age, ele entra com a providência. Desde que nós abrimos nossa mão e falamos: Pai, toma na sua mão aquilo que nos aflige, toma na sua mão aquilo que eu quero ter o controle. Eu não quero mais ter o controle, eu não quero mais segurar, eu só quero confiar, eu quero entregar e eu quero ter fé. Amém? Glória a Deus. Você que pode, se coloca sobre os seus pés. Nós vamos orar por essa palavra. Feche seus olhos, você que está em casa. Glória a Deus. Soberano Deus e meu Pai, quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles também que não puderam vir, aqueles que estão nos assistindo, meu Pai amado, de casa, através da transmissão. Senhor, nós viemos aqui nessa quarta-feira. Nós sabemos que nós enfrentamos a chuva, a noite, o dia, as circunstâncias do dia, mas estamos aqui para escutar uma palavra de vida e paz. E o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor falou conosco, meu Pai amado, para sabermos confiar, para sabermos aguardar o tempo certo das coisas acontecerem, para entregarmos, meu Pai, aquilo que muitas vezes nós queremos ter o controle, mas nós não temos o controle sobre todas as coisas. Existem coisas na nossa vida que o Senhor vai tirar, que o Senhor vai remover, que não são compreensíveis aos nossos olhos, situações que vão mudar, meu Pai, nosso dia a dia,
Às vezes alguma coisa que nós amamos, o Senhor vai remover, o Senhor vai, meu Pai, fazer ir embora, e nós não entendemos ou não sabemos o porquê, mas o Senhor vai dizer: filho, entrega. Assim como Joquebede entregou, meu Pai, nessa noite, cada um de nós queremos entregar aquilo que nos aflige. Queremos entregar aquilo que nos aprisiona. Talvez, meu Pai, haja um decreto da boca das pessoas, haja um decreto do inimigo, que quer matar, que quer destruir, que quer fazer com que a gente perca a confiança no Senhor, que nos diga que as promessas não vão se cumprir, que nos diga, meu Pai amado, que o nosso futuro não vai amanhecer bom, mas nós acreditamos, meu Pai, fielmente, que o Senhor tem algo bom para a nossa vida, de que o Senhor cuida de nós, e nós não queremos mais ter o controle sobre tudo, nós queremos entregar o controle nas Tuas mãos, nós queremos deixar o Moisés no cesto, Pai. Nessa noite, Deus, nós entregamos o Moisés, meu Pai. Entregamos o Moisés e deixamos ele no cesto. Que esse cesto, meu Pai amado, possa ser encontrado. Porque sabemos que quando nós confiamos no Senhor, quando entregamos a nossa confiança, entregamos o controle, a direção nas Tuas mãos, o Senhor faz acontecer. Quantas vezes, meu Pai amado, estamos tristes, estamos oprimidos, estamos, meu Pai amado, passando por situações difíceis, porque nós tentamos assumir uma atividade, um trabalho que não é nosso, que é Teu. Aquilo que estava ao alcance de Joquebede, Pai amado, o Senhor, meu Pai amado, deu a ela as estratégias. Ela escondeu aquele menino por 3 meses, ela protegeu aquele menino. Miriam estava ali vigiando aquele menino. Aquilo que estava ao nosso alcance, Pai amado, na nossa vida particular e pessoal, nós fizemos. Mas, meu Pai, nós fizemos de tudo. E quando, meu Pai, nós fazemos tudo que era possível, e quando chega a parte do impossível, Pai, é com o Senhor. Eu não sei o que é impossível para mim, meu Pai amado, para o meu irmão. Eu não sei, meu Pai, para quem está assistindo de casa, meu Deus, qual que é o impossível desse irmão. Mas eu sei que quando esse irmão entregar para o Senhor, e nessa noite nós entregamos, eu entrego o meu impossível, os irmãos entregam o impossível deles. Nós entregamos nas Tuas mãos. Nós queremos aprender a confiar em Ti, ter uma fé inabalável, uma fé, meu Pai amado, que transpassa as barreiras, que vence os gigantes, que faz, meu Pai, com que as muralhas caiam. Nós sabemos que carregamos uma mensagem poderosa em nossas vidas, um propósito maravilhoso em nossas vidas, algo bom do Senhor. Assim como Moisés carregava, meu Pai amado, a responsabilidade, o peso de ser, meu Pai, um libertador de todo o povo de Israel que se multiplicava. Assim somos nós. Nós temos um propósito, nós temos algo bom, nós temos algo, meu Pai, maravilhoso dentro de nós. Cada um que está aqui, cada um que está assistindo de casa, nós temos algo bom. E sabemos, meu Pai, que o inimigo tenta oprimir, ele tenta matar, ele tenta roubar, ele tenta colocar dúvida na nossa mente, dúvida na nossa cabeça, tenta nos oprimir com uma ansiedade, com uma depressão, com uma tristeza, e diz: não vai dar certo, não vai dar certo, vai falhar, o teu filho vai morrer, o Moisés vai morrer. Mas nessa noite nós queremos entregar, e nós entregamos de todo o coração, e dizendo: meu Pai, ao Senhor, nós confiamos em Ti, nós entregamos a Ti. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, nós não sabemos como o Senhor vai fazer, nós não sabemos, mas nós queremos apenas confiar no Senhor. Nesse impossível, naquilo que não podemos agir, toma o Moisés nas Tuas mãos, Pai. Toma o impossível do meu irmão, da minha irmã nas Tuas mãos, porque nós sabemos que o amanhã vai revelar, meu Pai, esse libertador. Que amanhã o palácio, meu Pai, virá, que a rainha virá, e na nossa vida, meu Pai amado, a provisão, a libertação, a solução, ela vai vir. Não porque nós, meu Pai, somos bons, não porque nós temos o controle, mas porque o Senhor tem uma vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Então nós deixamos ir o que, meu Pai, não nos pertence mais, e entregamos nas Tuas mãos todos os nossos deveres, as nossas obrigações, as nossas aflições, as nossas dificuldades, que nós queremos ter o controle e não podemos. Nós deixamos hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.